Tem um momento específico em Attack on Titan que divide a série em dois. Não é quando o Eren se transforma pela primeira vez, não é quando o Titã Colossal derruba a muralha. É um momento muito mais quieto, muito mais perturbador, e que a maioria das pessoas que assistiu carrega desde então, sem conseguir colocar em palavras direito. É o porão. Quando Eren, Mikasa e Armin finalmente chegam ao porão do pai do Eren e abrem os diários, o que eles encontram não é um vilão, não é um monstro, não é a explicação de uma conspiração fria e calculada. Eles encontram um homem que amava a filha, que tinha curiosidade sobre o mundo, que escrevia com a voz de alguém que estava tentando entender, não dominar, não destruir, apenas entender. E esse homem era Eldiano, e do outro lado das muralhas havia marleianos que tinham crescido aprendendo que os Eldians eram demônios, pessoas que tinham história, família, medo, amor, exatamente como o Grisha Jäger tinha. Dois grupos de humanos, cada um convencido de que o outro era o problema. Cada um com razões reais, históricas e documentadas para esse ódio. Cada um capaz de atrocidade, quando empurrado o suficiente. E aí, a série faz algo que pouquíssimas obras de ficção têm coragem de fazer. Ela mostra os dois lados, com a exata mesma humanidade. Não como um truque de roteiro, mas como um argumento filosófico. Porque quando você vê os dois lados com a mesma humanidade, você perde a capacidade de torcer de forma simples. Você perde o conforto de ter um herói claro e um vilão claro. E você fica com a pergunta que a série realmente quer te fazer. Se ambos os lados têm razão sobre o sofrimento que viveram, se o ódio de cada um é legítimo, então, como isso para? Eren tem uma resposta. É uma resposta terrível. E o problema real que a gente vai explorar hoje, é que ela é muito difícil de refutar. Antes de falar do Eren, eu preciso falar de um conceito da filósofa Hannah Arendt. Ela desenvolveu isso depois de cobrir o julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, em 1961. Eichmann era um dos principais organizadores da logística do Holocausto. Quando foi capturado, o mundo esperava encontrar um monstro, alguém com ódio visível, com sadismo evidente. Mas o que Arendt encontrou foi um burocrata mediano, um homem sem pensamento crítico, que seguia ordens, que se via como uma mera peça de engrenagem e que não tinha se dado ao trabalho de pensar sobre as consequências reais do que organizava. Não era monstruoso, era vazio, era, nas palavras dela, banal. Arendt chamou isso de a banalidade do mal, a ideia de que as maiores atrocidades da história não são cometidas por seres excepcionalmente malignos, mas por pessoas comuns, que simplesmente pararam de pensar, que aceitaram a lógica do sistema sem questionar onde ela levava. Agora, volta para Parades, para Marley, para qualquer ponto da história de Attack on Titan. Nenhum dos lados começou querendo ser o vilão. Os Marleyanos haviam sido oprimidos por Eldians durante séculos. Essa memória era real e traumática. Os Eldians, dentro das muralhas, não sabiam disso. Viviam com a memória apagada, convencidos de que os titãs eram a única ameaça. Cada geração herdava o ódio, sem herdar o contexto completo. E isso não é ficção científica. É o padrão mais repetido da história humana. Conflitos onde cada ato de violência é resposta a outro ato de violência, e ninguém consegue achar o início, porque o início está sempre antes. O ciclo de ódio não precisa de vilões para se manter. Precisa só de memória seletiva e de gerações que herdam as feridas sem a capacidade de questioná-las. Foi dentro desse ciclo que Eren Yeager cresceu, viu a mãe ser devorada, viveu numa prisão, descobriu que o mundo inteiro queria exterminar o povo dele, tentou achar outra saída e chegou a uma conclusão. E para entender se ele estava certo ou errado, você precisa entender o argumento inteiro, não só a conclusão. Eu vou fazer algo que a maioria das análises de Attack on Titan evita. Vou defender o argumento do Eren de forma honesta. Não porque eu concordo com a conclusão, mas porque você não pode refutar um argumento que não entendeu. O argumento do Eren é mais ou menos este. Primeiro, o mundo nunca vai aceitar os Eldians, por razões estruturais. Eles têm o poder dos titãs no sangue. Enquanto isso existir, o mundo vai tratá-los como ameaça existencial. Segundo, a diplomacia já falhou. Tratados de paz e isolamento não funcionaram. Terceiro, o ciclo recomeça sozinho. Mesmo com paz temporária, o ódio está tão entranhado que qualquer desequilíbrio reativaria a perseguição. Quarto, e esse é o ponto mais perturbador, a única forma de garantir que o ciclo não recomece é eliminar quem pode reiniciá-lo. É aqui que a maioria das pessoas diz, é aqui que ele errou. Mas onde exatamente?
Porque as 3 primeiras premissas são verdadeiras dentro da história, e a quarta premissa é a conclusão lógica das 3 anteriores, monstruosa, mas logicamente conectada. O problema não está na lógica, está nas premissas, especificamente na premissa de que o ciclo não pode parar de outra forma. Eren aceitou isso sem questionar, porque ele viu o futuro e essa visão virou uma profecia autorrealizável. Mas há algo mais fundamental ainda. Mesmo que todas as premissas fossem verdadeiras, existe uma fronteira moral que a lógica não consegue cruzar sem se destruir. Existe um padrão na história humana que é quase enjoativo de documentar. O grupo que sobe ao poder usando os mesmos métodos que odiava no grupo anterior. A Revolução Francesa derrubou a aristocracia em nome da liberdade e produziu o terror da guilhotina. A Revolução Russa derrubou os czares e produziu o stalinismo e os gulags. A lógica da dominação não tem dono, e quando você adota a estrutura, precisamos eliminar a ameaça para garantir nossa sobrevivência, o resultado tende a ser parecido, não importa quem esteja falando. Marley justificava a opressão com esse exato argumento. Eldian são uma ameaça, se não os controlarmos, seremos destruídos. Eren justifica o Rumbling com o mesmo argumento. O mundo externo é uma ameaça, se não agirmos primeiro, seremos destruídos. A estrutura é idêntica. Eren passou a vida inteira sendo vítima de um sistema que o tratava como ameaça, e quando ele chegou ao poder, ele fez exatamente o que o sistema ensinou, não porque era mau, mas porque aprendeu que o mundo funcionava assim, e não quis procurar uma estrutura alternativa. E é aqui que a série se torna dolorosamente honesta. O problema não é o Eren. O problema é que a lógica que ele usa não tem dono. Qualquer grupo, sob pressão suficiente, com a certeza de que a causa é justa, pode chegar à mesma conclusão, e frequentemente chega. A pergunta não é, Eren estava certo ou errado? A pergunta é, o que impede qualquer um de nós de chegar à mesma conclusão quando a pressão for grande o suficiente? Liberdade. Essa palavra aparece em quase toda a atrocidade histórica que você quiser examinar. A liberdade é a justificativa mais poderosa que existe, porque é a mais difícil de questionar. Quando você nomeia o que faz como busca por liberdade, você desativa o julgamento moral. Eren quer liberdade, desde a primeira cena, olhando para o horizonte além das muralhas. Mas a evolução do que liberdade significa para ele é o mapa psicológico mais honesto da série. No começo, liberdade era o horizonte, a exploração. Depois, era a sobrevivência, ter o direito de existir sem pedir permissão. No final, liberdade é o Rumbling. 80% da humanidade morta, a garantia de que ninguém vai sobrar para ameaçar Paradis. A palavra é a mesma, mas o conteúdo foi se distorcendo, até engolir tudo. Quando uma causa é justa e o sofrimento é inegável, ela cria um crédito moral. Você começou porque foi oprimido, e ninguém questiona isso. E cada passo seguinte herda essa legitimidade. Os psicólogos chamam isso de escalada de comprometimento moral. Cada passo parece necessário, dado o passo anterior. Eren não acordou um dia e decidiu matar 80% da humanidade. Ele chegou lá passo a passo. E o mais aterrorizante, ele sabia que era monstruoso. Na conversa com o Armin, no final, o Eren reconhece que o que estava fazendo era terrível, e fez mesmo assim, não por sociopatia, mas por uma lógica que ele tinha abraçado de um jeito tão completo que não conseguia mais sair dela sem desfazer tudo o que construiu. Então, o que sobra? Quando você entende os dois lados, quando acompanha a lógica do Eren até o fim, quando reconhece que heróis e vilões usam o mesmo manual, o que sobra de útil? A série não dá uma resposta limpa. A realidade também não. Mas há um princípio. A Hannah Arendt concluiu que a única coisa que impede a escalada da banalidade do mal não é a bondade, é o pensamento, a capacidade de parar antes de cada passo e perguntar: onde isso vai me levar? Eren parou de fazer essa pergunta, ou escolheu ignorar a resposta. E o Isayama coloca personagens ao redor dele que continuam fazendo. Armin, Randy, Jian. Eles não são mais fortes, eles são apenas mais lentos, mais dispostos a carregar a incerteza, sem tentar resolvê-la com uma decisão violenta e irrevogável. Isso importa muito além do anime. Vivemos num mundo cheio de causas legítimas e sofrimentos reais, e a pressão é sempre na direção da certeza. Escolha um lado, defenda até o fim. Qualquer hesitação é vista como traição. Attack on Titan é um argumento contra a certeza que fecha o pensamento.
porque o momento em que você tem tanta certeza da sua causa que a lógica te leva para lugares obscuros e você continua sem questionar, é exatamente o momento em que você precisa parar. Não para desistir, mas para pensar. Ter razão sobre o sofrimento não te dá razão sobre a solução. A legitimidade da sua dor não é transferível para qualquer atitude que você tome. E o ciclo de ódio só para quando alguém decide carregar a pergunta difícil, em vez de respondê-la com violência. Isso é mais fácil de dizer do que de viver. O Eren sabia disso, e por isso escolheu a violência. Mas a pergunta continua lá, mesmo depois do fim da série. E o que você faz com ela? Nas horas em que a sua causa parece justa o suficiente, é a única resposta que realmente importa.